Bem-vindos, e esse é mais um podcast do segundo ano B do SESI 80. Eu sou a Melissa, Maria, Beatriz, Cauê. nosso editor. Nós estamos fazendo esse podcast para as Olimpíadas de Filosofia de 2022 e o nosso tema é estética. E é inevitável falar sobre estética sem citar essa pressão sofrida pelas mulheres. É verdade, toda vez que eu entro em alguma rede social, sempre tem fotos de mulheres musculosas e malhadas, que acabam impondo um padrão. E eu acho que essas influencers têm um papel essencial para essa pressão, porque muitas das vezes influencer já magra, já dentro dos padrões, fazem mais procedimentos estéticos para ficar ainda mais nos padrões. Isso faz a gente sofrer muita pressão, porque a gente olha e acaba se comparando, mas muitas vezes por trás de uma foto tem muito efeito, Photoshop, cirurgia. E vamos ser sinceros que esse corpo perfeito não existe, né? Porque corpo é corpo. E já dando liga ao assunto, existe muito sobre essa representatividade. Então, e reforça ainda mais essa ideia sobre os padrões de beleza. Porque se você pegar bonecas, são todas loiras do olho azul, a minoria são bonecas negras, com olhos claros, mas existe muito isso. Então, uma criança que não está no padrão, que vê aquilo, possivelmente quer ser igual. E a maioria das pessoas que usam redes sociais, elas querem ter o corpo igual ao da Barbie. Então a gente vê que isso é muito fora da realidade. E existem pessoas que fazem cirurgias estéticas para ficar igual a Barbie, e a gente vê que não tem como, porque além de você ter essa comparação, você pode acabar prejudicando a sua saúde. Falar sobre saúde, a gente vê vários casos de dietas, né? Dietas milagrosas, pessoas que ficam sem comer. Essa questão dos transtornos alimentares também envolve muito a saúde. Então, muitas pessoas querem estar dentro do padrão e acabam fazendo isso de forma não saudável. Então, a gente vê aí casos de anorexia, de bulimia, são coisas graves que precisam de ser tratadas com ajuda profissional, tanto psicológica quanto da saúde física mesmo, e precisa de ser tratado, porque isso é um problema que quem entra é muito complicado para enxergar depois essa solução. Uma das principais formas que as pessoas usam para perder o peso são chás milagrosos ou dietas milagrosas, que é uma perda muito grande de gordura em pouco tempo, que acaba deixando o nosso corpo sem nutriente. Se você não estiver satisfeito com o seu corpo, né, vai atrás de formas saudáveis de fazer isso para você, para o seu corpo. Vai atrás de especialistas que tem nessa área, que são os nutricionistas, psicólogos. É importante a gente falar sobre isso, sobre essa questão dos transtornos, porque muitas pessoas têm esse transtorno e não sabem que tem. E é também importante trazer isso para a televisão, para a arte, para ter essa representação mesmo. Eu lembro que quando eu era criança, passou na novela Cúmplices de um Resgate, uma menina que estava sofrendo, né, de anorexia, e eu acho que isso é muito importante, porque abriu a visão das pessoas, as pessoas começaram a falar sobre isso, porque é um assunto que precisa de ser falado. Infelizmente, esses padrões de beleza é algo real. Aqui no Brasil, por exemplo, para uma mulher se encaixar dentro dos padrões que essa sociedade impõe e que a gente precisa de desconstruir, a gente tem essa imagem, né, de uma mulher com o quadril largo, seios grandes, a cintura fina, mulheres loiras, dos olhos claros, cabelo liso e longo. Mas é preciso lembrar também que ao redor do mundo existem diversos padrões. Também ressaltando a indústria pornográfica, ressalta as mulheres que tem que ter padrão, tem que ter cintura fina. A mulher não pode ter celulite, não pode ter marcas, não pode ter estria. Ou seja, ela tem que ter um corpo totalmente liso, que seja um corpo padrão que é imposto pela sociedade. Outra coisa que impacta é a grande busca das brasileiras nesses sites, Porque hipersexualizadas. e elas acabam sofrendo um grande assédio nas ruas ou até mesmo nas redes sociais, só da pessoa saber que ela é brasileira. É muito visível que em outros continentes também, pelas brasileiras serem hipersexualizadas, acabam sofrendo ataques. Em redes sociais, por exemplo, a gente vê comentários de assédio mesmo, onde as pessoas não medem as palavras
Principalmente quando as mulheres brasileiras vão em alguma praia, aqui mesmo no Brasil ou até fora, elas são muito odiadas, porque vários homens ou até mesmo algumas mulheres ficam olhando para o corpo dela e ela se sente desconfortável com aquele momento. E tem algumas mulheres que nem conseguem usar biquíni por causa do padrão de beleza que é imposto. E tudo isso volta na questão da autoestima, da questão da comparação. E aí depois as mulheres ficam se sentindo culpadas, com uma baixa autoestima. Não são só as mulheres que vão sofrer com esse padrão. Os homens também sofrem, né? Ter um corpo musculoso, ser alto, que acabam deixando ele tendo uma vida infeliz. Em propagandas de televisão, nas revistas, no Instagram, de cueca, essas coisas, sempre é um homem musculoso, alto. E só para finalizar, é importante deixar claro que esse assunto é muito complexo. Então eu consigo associar até a questão da pedofilia com esse assunto, porque muitos homens acham que mulher não tem estria, não tem celulite, que mulher não tem pelo, e na realidade esse padrão eu consigo enxergar em um corpo infantil, então não uma mulher adulta. Então isso só reforça mais a ideia da pedofilia mesmo, né? Então muitos homens querem esse padrão e acabam buscando em crianças, porque a gente sabe que o corpo de uma mulher formada não é desse jeito, que mulher tem mancha, que mulher tem partes mais escuras, que mulher tem pelo, tem estria, celulite. E é isso. E é importante ressaltar a importância de um acompanhamento psicológico para todo mundo. Não é só quem sofre com esses transtornos, mas todos nós precisamos desse acompanhamento para manter a nossa autoestima. Então também é importante a gente fazer uma limpa em nossas redes sociais. Se tem aquela influencer que deixa a gente com uma insegurança, para de seguir, começa a seguir as influencers que realmente vão te ajudar nesse problema da autoestima. A gente tem que falar sobre esse assunto, que é um assunto que acontece em todos os lugares, e a gente tem que se aceitar do jeito que é. E a gente queria agradecer ao nosso professor Fábio, que está auxiliando a gente. Agradeço a audiência e esse foi o nosso podcast.